Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 8 de maio. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Parlamentares começam a analisar documentos da CPI do Cachoeira. O Conselho de Ética vota hoje pela abertura de processo disciplinar contra o senador Demóstenes Torres. Medida provisória com novas regras para a poupança ainda tem que passar pelo Congresso. E veja como foi o debate ontem à noite na TV Senado dos 3 parlamentares da bancada de Pernambuco sobre desenvolvimento do interior do estado. Agora, no Senado em Dia. Chegaram ontem à CPI do Cachoeira mais documentos da investigação policial sobre as atividades do contraventor. Os parlamentares da Comissão Mista de Inquérito começaram a analisar os arquivos, mas reclamam que o acesso às informações está limitado. No primeiro dia de consultas, apenas 5 parlamentares da CPI foram acessar os documentos da Operação Vegas. A deputada Iris de Araújo foi a primeira. Ela assinou um termo em que se comprometeu a manter o sigilo das informações e entregou os equipamentos eletrônicos antes de entrar na sala. Tem que ser disponibilizado um número maior de computadores. O espaço tem que ser maior, porque em determinado momento vai haver um acúmulo de parlamentares. Outros parlamentares também criticaram as instalações. E à tarde, chegaram mais 7 computadores. Eles começaram a ser instalados numa sala ao lado, no subsolo. Mas ainda há reclamações. Eu não vou me sujeitar a descer nessa bate-caverna, vamos chamar assim, se eu não vou ter acesso aos documentos. Pega-se os documentos, coloca numa sala, restringe o acesso do senador, proíbe o acesso de qualquer parlamentar acompanhado de assessor. A senadora Vanessa Graziotin consultou os documentos 2 vezes. Não encontrei nenhuma novidade, nenhum fato novo que não fosse do nosso conhecimento através da imprensa até o momento. Vou sugerir ao presidente da CPI, senador Vital do Rego, que nós possamos fazer uma visita ao presidente do Supremo Tribunal Federal, a fim de quebrar-se esse sigilo, porque pela lógica não se deve existir sigilo daquilo que é notório, está em todas as redes sociais. A partir desta terça-feira, os parlamentares terão mais documentos para analisar. Oficiais de justiça entregaram ao presidente da CPI a cópia com o inquérito da Operação Monte Carlo, que investigou Carlinhos Cachoeira entre 2010 e 2011. As informações vieram em um disco rígido e foram trancadas na sala-cofre da CPI. Técnicos do Senado vão inseri-las nos computadores. O presidente da CPI diz que a liberação dos documentos a assessores dos parlamentares está sendo estudada. Defendo a possibilidade de, havendo esses mesmos critérios, e obedecendo os mesmos critérios de segurança, os assessores também possam entrar. O PSDB defende que não só os inquéritos sejam divulgados, mas que todos os depoimentos na CPI sejam abertos. A CPI existe para revelar e não para esconder. Nesta terça-feira à tarde, a CPI vai ouvir o primeiro depoimento. Será o delegado de Polícia Federal, Raul Souza, que investigou Carlinhos Cachoeira entre 2009 e 2010 na Operação Vegas. Apenas minutos antes de o depoimento começar, é que os parlamentares vão decidir se ele será aberto ou reservado. Nós não podemos correr risco. Uma sessão aberta, por exemplo, poderia ensejar em alguma nulidade processual na Justiça. Um dos depoimentos mais esperados é o de Carlinhos Cachoeira, marcado para o dia 15 de maio. Nesta segunda-feira, o advogado dele foi à CPI pedir acesso aos documentos que estão em poder da comissão mista. Se ele não tiver acesso ao material, se nós não tivermos, é muito difícil ele depor. Ele pode se refugiar no seu direito de ficar em silêncio para não se incriminar. E temos um habeas corpus para liberá-lo. E entramos hoje com um outro habeas corpus para anular as interceptações telefônicas. O pedido do advogado de Carlinhos Cachoeira será analisado hoje pela comissão de inquérito. E daqui a pouco, às 9h30 da manhã, o Conselho de Ética se reúne para decidir se aceita ou não a abertura de processo disciplinar contra o senador Demóstenes Torres. O relatório do senador Humberto Costa, apresentado na semana passada, afirma que o senador goiano quebrou o decoro, entre outros motivos, ao faltar com a verdade no plenário do Senado, quando negou conhecer as atividades ilícitas do contraventor Carlinhos Cachoeira. Ontem, os advogados de Demóstenes Torres protocolaram no Conselho de Ética um pedido para que o senador tenha mais 10 dias para apresentar a defesa.
O governo espera votar amanhã a Lei Geral da Copa, mas antes o plenário terá que votar 2 medidas provisórias que trancam a pauta. Os detalhes com a repórter Sheila Assunção. A primeira MP é a 552, que vence nesta quarta-feira. Ela prorroga até dezembro os incentivos fiscais para importação e venda no mercado interno do trigo, farinha e pré-misturas do pão comum. Segundo o governo, a medida é importante para manter estável o preço dos pães e diminuir a pressão que esses produtos exercem sobre a inflação. A medida também aumenta o limite dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. O valor passa de R$ 75 mil para R$ 85 mil. A segunda medida provisória que tranca a pauta do plenário é a 553. Ela concede crédito extraordinário de R$ 533 milhões para 3 ministérios. Os recursos são destinados ao Sistema Nacional de Defesa Civil. Liberada a pauta, o governo espera votar nesta quarta-feira o item mais polêmico da semana, a Lei Geral da Copa. Esta é uma lei que não tem cunho de governo e oposição, ela tem cunho de ser uma segurança jurídica, principalmente para os contratos que já estão sendo assinados, que já estão sendo negociados em torno da Copa do Mundo que se realizará no Brasil. Portanto, creio que nós iremos votar na quarta-feira a Lei Geral da Copa e creio que nós iremos aprovar o texto que veio da Câmara. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil realiza audiência pública para debater as políticas públicas para a aviação comercial. Audiência pública também na Comissão de Assuntos Sociais sobre a odontologia e a saúde suplementar no Brasil. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. A repórter Mariana Abreu está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. As farmácias e drogarias podem vender medicamentos a preço de custo aos aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social, usuários do Sistema Único de Saúde e portadores de doenças crônicas graves. É o que autoriza um projeto que está na pauta desta terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos. Pela proposta, a diferença entre o preço de custo e de mercado seria lançada como uma despesa operacional da empresa. A comissão pode debater ainda um projeto que trata da concessão de aposentadoria especial aos empregados em serviço de limpeza, asseio, conservação e coleta de lixo. Pelo texto, essas atividades são consideradas insalubres e penosas e, por isso, o trabalhador, além de poder se aposentar mais cedo, também teria direito a receber um adicional de insalubridade, conforme o grau de exposição a agentes nocivos à saúde. André? Obrigado, Mariana. Mais 2 comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. Na Comissão de Educação, o primeiro item na pauta é o projeto que institui a Bolsa Artista. O objetivo é incentivar a formação e aprimoramento de artistas amadores e profissionais. Na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, um dos projetos em pauta atribui ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura a obrigatoriedade de emissão de relatório anual contendo um inventário técnico das obras públicas inacabadas. Esse relatório deve ser encaminhado depois para fiscalização e controle do poder público. Está na mesa do Congresso a medida provisória que altera as regras para a poupança. As mudanças, que já estão valendo, foram anunciadas pelo governo na semana passada. A caderneta de poupança é o investimento mais popular no Brasil. Segundo o Banco Central, cerca de 100 milhões de brasileiros guardam dinheiro na poupança, um volume de mais de 430 bilhões de reais. Pela regra antiga, a aplicação rendia 0,5% ao mês, mais a TR. Com as mudanças feitas pelo governo, agora o rendimento acompanha a taxa básica de juros, a Selic, fixada pelo Conselho de Política Monetária. Os depósitos feitos a partir de 4 de maio passam a render o equivalente a 70% da Selic, mais a TR. Mas isso só quando a Selic for igual ou menor a 8,5%. Se o índice passar de 8,5% e também nas aplicações anteriores a essa data, vale a regra antiga.
A poupança vai continuar isenta de imposto de renda e com liquidez imediata, ou seja, o poupador pode fazer saques a qualquer momento. Para manter o crescimento econômico, a intenção do governo é reduzir a taxa básica de juros. Mas taxa Selic baixa também é sinônimo de renda fixa baixa. Foi para evitar que investidores desses fundos mudem para a poupança que o governo decidiu alterar as regras. A caderneta de poupança é um patrimônio dos brasileiros. E o governo tem obrigação de protegê-la, torná-la cada vez mais segura e mais rentável para o pequeno poupador. É isso que estamos fazendo. Não podemos aceitar que agora, quando estamos baixando os juros, ela se torne uma forma de lucro fácil para aqueles que só querem especular. Você sabe que nós não cobramos nem imposto de renda, nem taxa de administração sobre a caderneta. Por isso, quanto mais os juros baixam, mais atraente a caderneta se torna. Para este economista, são medidas necessárias, que tinham que ser tomadas. Os bancos precisam captar recursos, para financiar a compra de automóveis, a compra de bens de eletroeletrônicos, enfim, financiar o consumo das pessoas físicas. Então, a partir do momento que os bancos encontram um local apropriado, são os fundos de investimento, para colocar essas aplicações financeiras, isso faz um casamento perfeito, que é um recurso por um prazo mais longo e os bancos podem emprestar por um prazo mais longo. As novas regras já estão valendo, mas como foram regulamentadas por medida provisória, terão que ser aprovadas pelo Congresso. A corda arrebenta do lado mais fraco. São exatamente os pequenos poupadores que pagarão a conta da redução das altas taxas de juros no país. O governo teria outras opções. Reduzir a parte do leão nos fundos e trabalhar também contra as altas taxas de administração cobradas pelos bancos no país. Eu acredito que há hoje um pensamento muito claro no Brasil inteiro que nós não podemos concorrer com outros países do mundo com juros elevados. E eu acho que há uma compreensão que devemos proteger os pequenos poupadores, dar a segurança que a poupança sempre teve, mas a política de reduzir, em geral, os juros, ela estará sempre em primeiro lugar. Por isso que eu acho que será aprovado. No programa Assunto de Estado de maio, os 3 senadores da bancada de Pernambuco debateram o tema Desenvolvimento do Interior. O programa foi ao ar na noite de ontem. Pernambuco cresceu 10% em 2011, mais do que a média nacional. Mas o estado tem um desafio. A riqueza está concentrada no litoral e não avança para o sertão. Para os senadores, é preciso investir mais em infraestrutura e educação. É evidente que existe ainda vazios econômicos e o grande desafio é poder promover uma distribuição mais equilibrada desse desenvolvimento. Isso nos coloca o desafio de ampliar os investimentos em infraestrutura e especialmente na qualificação e capacitação do capital humano do Estado, que de resto me parece ser a grande riqueza de Pernambuco. E é fundamental e é importante que se invista mais nisso, na educação e na qualificação da mão de obra. A gente tem SUAP, por exemplo, e SUAP se cresceu, se sedimentou, mas se você não investe na qualificação da mão de obra, você tem problemas. Os senadores destacaram a implantação de escolas técnicas e universidades em Pernambuco na última década, mas reconheceram que ainda não é suficiente. Em que pese ser verdade que nós ainda temos muita mão de obra para qualificar, para formar, mas muita coisa tem sido feita e eu acredito que o Estado está no caminho certo. Há um imenso esforço que se promove hoje no Estado. Evidentemente, há uma carência, há um déficit que se acumulou no país. Mas eu diria o seguinte, há todo um esforço para responder a esse desafio e quero também lembrar essa expansão das escolas técnicas. Quanto mais a oferta aparece, a oferta de emprego, com os investimentos que ocorrem na região, mais a questão da qualificação ela se faz necessária.
E aí tem que se fazer em quantidade maior e melhor. Para o senador Humberto Costa, a transposição do Rio São Francisco vai induzir o crescimento no interior do estado. Aqui foi dito que aeroportos, portos, estradas são muito importantes para o desenvolvimento, para o processo da industrialização, mas ninguém também investe onde não há água. O senador Armando Monteiro disse que pequenas indústrias também movimentam a economia nos municípios do interior. Há 192 projetos de plantas de médio, pequeno, médio e grande porte que estão chegando ao interior de Pernambuco. A questão é que os grandes projetos têm maior visibilidade, mas no que está acontecendo em Pernambuco, quem vai ao interior de Pernambuco sabe que as coisas estão acontecendo. Depois do programa, os senadores comentaram o debate. Eu acho que o programa permitiu que nós pudéssemos discutir de forma ampla o que é Pernambuco hoje. É uma iniciativa válida, correta, da TV Senado, de procurar trazer esse debate. Isso é que interessa à população. Foi um debate, a meu ver, muito produtivo e eu tive a satisfação de poder aqui não perceber nem o tempo que passou rápido. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.